Maria, sou servo missionário Roberto. Um tema muito polêmico, né? E distorcido do pastor Silas Malafaia, como sempre, né? Quem veio primeiro? A escritura ou a igreja? Em João, esse gato aqui, 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebeu de seu Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo é palavra. Cristo, ele é a igreja. Cristo, ele é palavra, ele é o verbo. Lá no Velho Testamento, pastor Moisés. E tanto os mandamentos, os preceitos, veio da onde? Oral. Se estabilizou ali o tabernáculo. Moisés tinha a revelação ali no tabernáculo e Moisés ia escrevendo a palavra, o verbo. Como vai dizer lá em João 5:39. Errais, não compreender a palavra. Então Mateus 22:29. Cristo está falando do Velho Testamento. Cristo não está falando do Novo Testamento. Tanto no Novo Testamento ele não deixou nada escrito e nem mandou ninguém escrever nada. E a palavra é Cristo, a palavra é a igreja, passado pelo pastoreio, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Surgiu a igreja, se tornou pública em Atos Apóstolos 2, Silas Malafaia, e a palavra foi pregada oralmente, não tinha nada escrito, só tinha o Velho Testamento, escrito lá por porta-voz Moisés, passando por intermédio de anjo. Por isso que Santo Estevão ele foi apedrejado em Atos Apóstolos 7:52 ou 53, se não me engano. Para você ter essa Bíblia bonitinha, encapada, envelopada, porque graças à igreja, graças à tradição. Então quem veio primeiro? A escritura ou a igreja? A igreja. Depois veio a escritura e a tradição. A escritura está acima da igreja? Não. Porque a escritura vem da igreja. Para a igreja, não para igrejas. Mas vamos ver esse argumento desse pastor. Ele vai usar Salmo 138, versículo 2, João 3:39 e Mateus 22:29, como acabei de citar aqui. E dei a explicação. Não é só o leão que vai rir, não. Como é que é, padre? Essa heresia? Como é que é? A igreja está acima da palavra? Aonde? Que papo é esse? A palavra vem antes da igreja. O Salmo 138, versículo 2 diz assim, ó, está na Bíblia Católica. Abre aí a Bíblia, da versão católica. Diz assim, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. A palavra está acima de tudo. Jesus, ó, é Jesus. João 5:39. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e é elas que indicam o caminho da vida eterna. Jesus! Então, examinar a escritura. Por quê? Como você vai se auto-examinar a escritura? Não. Por isso que tem o magistério. Por isso que tem uma igreja que foi confiada na verdade, Efésios 3:10. Olha só que interessante. Se for auto-examinar a escritura por conta própria, você vai virar igual esse cara aqui, ignorante. Quem veio primeiro? A igreja ou a escritura? A escritura não está acima da igreja. Não. A escritura veio da igreja. Cristo, ele é a igreja. Cristo, ele é a palavra. Cristo, ele é o verbo. Esse versículo aqui, João, Mateus 22:29, João 5:39, está falando o quê? Você tem que ler o texto todinho para você entender do que Cristo está falando. Interessante, né? Mas vamos lá. Conhecedor da verdade. Jesus, está na Bíblia Católica, pega aí, Mateus 22:29. Errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. É por isso que vocês estão nesse caminho da bancarrota. Vocês querem esconder a palavra? Porque se o povo descobrir a palavra, vocês estão fritos. Que vocês querem manipular a fé. Então, a igreja católica está escondendo a palavra, ó. Quer dizer, nós católicos não lê escritura, porque
A Igreja Católica está escondendo a verdade. A verdade está com vocês. Então, vocês são a igreja, vocês são o intérprete da palavra, vocês têm a verdade, vocês têm o conhecimento e o ministério, o apostolado. A igreja ali que se tornou pública não tem valor. Quem veio primeiro? A igreja ou a palavra? A igreja. Como você vai compreender e interpretar a Escritura? Através da igreja. Pelos pastoreios. Não pela sua boca. A palavra é o manual de regra prática do verdadeiro cristão. Não é o que o pastor, o padre ou o papa fala, é a palavra. A palavra, ela vem antes, porque o próprio Jesus é a palavra que se fez carne. Então, queridão, por favor, não fala uma heresia dessa não, porque o... Aqui ele se enrolou. Sim, Cristo ele é a palavra. Cristo ele é a igreja. Mas Cristo deixou quem? A igreja é o quê? Um corpo místico de Cristo. Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça, ele é a palavra. E a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, a toda verdade, todo o baluarte, todo o depositório, a Escritura vem dela, do corpo místico. E da essência da cabeça. E sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Não ser o fundamento de Silamafai, de Macedo, esses pastores que auto se interpretam a Escritura. E se auto-usa apóstolo, bispo, etc. Não. Primeiro vem a palavra, Cristo é a palavra. Cristo deixou a sua igreja, o corpo místico, que é a igreja. E por ação e força do Espírito Santo foi pregado essa palavra. Cristo, palavra. Cristo não deixou nada escrito. Tanto que os apóstolos pregavam oralmente. Novo Testamento, o Velho Testamento tem lá a Septuaginta, foi confiado aos judeus, a Torá, ao pastor, a Moisés, mas passou por uma igreja também. Pelo tabernáculo, depois pelo templo do rei Salomão. Pelo pastoreio. Tem autoridade de interpretar. E foi oral primeiro, depois escrita também. Que interessante. Que é o único depositório, baluarte da verdade, é a Escritura mesmo, Silamafaia. Fonte, o conteúdo da verdade, é a Escritura mesmo, porque a Escritura mostra uma doutrina, a Escritura mostra a verdade, a Escritura mostra a verdade será conhecida pela igreja, mostra pastoreio, mostra uma só igreja. E a palavra não está acima da igreja, vem para a igreja e da igreja. Tanto que você tem ela, né? Graça à igreja. Fala uma heresia dessa não, porque o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus funda a igreja, ele é antes. Sim, o Antigo Testamento aponta Jesus e os tabernáculos apontam a verdadeira igreja que Cristo vai fundar. O Velho Testamento aponta Cristo. É sombra dos vindouros, né? Prefigura tanto o velho e o novo. O novo prefigura o velho prefigura o novo. Porque diz o quê? Tudo que está lá ensinado no Velho Testamento vai prefigurar o novo. E como foi escrita, como foi compilado, como foi organizado o Velho Testamento? Quem deu a revelação? Cristo, palavra, verbo. Foi oral. Depois escrito, confiado pela pastoreia de Moisés. Lá no tabernáculo. Tanto que tem sacerdote também para ensinar. Viu como você se enrola? Tanto no Velho Testamento tem como distorcer a sua pregação, e no Novo Testamento já acaba com tudo. Ali Cristo se fez palavra, a palavra era lá dentro da Arca da Aliança, os 10 mandamentos, a aliança, a lei do povo. Foi escrito por quem? Lá no tabernáculo, ou no Monte Horebe ali, no lugar santo. Tira a sandália, mas porque o lugar que você está é um lugar santo. Ficou 40 dias e 40 noites ali. De acordo com Jesus Cristo, lá no deserto. Olha como prefigura. E foi o dedo de Deus que escreveu ainda. Os mandamentos, a palavra. E mandou ensinar o povo. E no Novo Testamento, Cristo se fez verbo, palavra. Não é mais escrito. É oral. Os mandamentos também foi ensinado oral. Eis que deixa um novo mandamento, resumiu 2, os 10 em 2. Mateus 22 ali. Funda a igreja, ele é antes da igreja. E Jesus
diz que a... Ah, Jesus funda a igreja. Então Jesus ele é antes da igreja. Ah, então, você já sabe que Jesus fundou a igreja, então. Que igreja é essa que Jesus fundou e confiou todo o depositório da verdade? A sua que não é. A sua veio 16 séculos de atraso. palavra. Você tem que examinar as escrituras. Não é o que o pastor e o padre falam, não. Vou repetir o texto. João 5,39, Mateus 22, 29. Só, não preciso nem mais, hein? Tá? Salmo 138, versículo 2. Que é isso? Vai falar asneira teológica lá sei lá onde. Que Deus abençoe. Querido, eu não... Então, medita o ato dos apóstolos. Tem 3 versículos, ele quer resumir e fazer essa pregação distorcida. Cristo confiou quem? Aos apóstolos. Atos Apóstolos 2, a igreja se tornou pública por causa do quê? Do Paráclito, do Espírito Santo. E Pedro pregando oralmente por causa do quê? Por inspiração do Espírito Santo. Pedro era quem? Ele é o pastor, o porta-voz. Moisés ali, pregando ali também, ensinando aquele por ação de quem? Desse mesmo Espírito. Cristo estava ali estabilizado na Arca da Aliança, a palavra. Aqui não, aqui ele já se fez carne. E deixou pessoas autorizadas para pregar. Tanto que Cristo nem se preocupou em escrever nada. Foi com o tempo, pela inspiração do Espírito Santo. Pedro pregando, o discípulo Marcos, que não viu Cristo, mas discípulo de Pedro, Pedro pregando, história da igreja, Eusébio de Cesareia. Lá no século III, ali por enquanto. Pregando, por ação do Espírito Santo, e o evangelista São Marcos escrevendo por ação do Espírito Santo. Então, vem quem primeiro, Sila Malafaia? Primeiro a igreja, depois pregação oral, e depois a escritura. São conjuntos. Não simplesmente desse modo que você caiu do céu, lá na sua cadeira, você agora é o intérprete, não precisa da igreja, não precisa do magistério, não precisa do pastoreio, vou pregar, vou anunciar. Romano 10, que não pregar não se não for enviado. Tem que ter envio para pregar. Cristo enviou quem? Os apóstolos. Confiou quem? Fundamento dos apóstolos. Cristo fundou uma igreja. Você falou que tem uma igreja fundada. Sob o pastoreio de Pedro e os apóstolos. Menor de todos, o último apóstolo, o apóstolo Paulo. Que menor de todos os apóstolos, porque ele perseguiu a igreja. Entendeu? Que interessante. E, para resumir, o primeiro escrito de Tessalonicenses foi escrito em 51. Depois de Cristo. Olha só a visão louca, distorcida. Salve Maria, essa é uma verdade, cara. O protestante, ele cata versículo, só um versículo e quer provar alguma coisa, mas não consegue provar. Porque o cara quer combater a igreja com a própria escritura da igreja. Não tem como, né, Silvio? Por isso que ele tem mais de trilhões. Sabe Deus quantas denominações. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.